Olá, você que nos acompanha, muito obrigado pela presença. Hoje estamos com o senador Tasso Gereissati. Senador, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de conversar conosco. André Perfeito, nosso economista-chefe. Rafael Giovanni, nosso diretor de distribuição. Senador, eu queria começar o nosso bate-papo de hoje com a primeira pergunta. O senador é bastante experiente, tem um bom trânsito, tanto com a situação como com a oposição. E a gente viu um começo de governo do presidente Bolsonaro um pouco mais conturbado do que o normal. Acho que a crise do coronavírus acirrou um pouco mais os ânimos. Queria que o senador falasse um pouquinho qual é o clima no Senado e como que o senhor acha que devem ser os próximos passos. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o clima, evidentemente, é muito conturbado. O clima, eu acho que nós estamos, desde o início do governo Bolsonaro até aqui, está na moda falar de pico da curva, não sei, espero que estejamos no pico, que a curva não esteja ascendente ainda em termos de turbulência, porque há problemas de toda parte. Temos uma crise que era inesperada, que é a própria pandemia, uma crise inédita, nova para nós, para todo mundo, crise sanitária, portanto, que tem reflexos óbvios na economia e, portanto, temos uma crise econômica e social também causada pela economia, pela pandemia, que é o desemprego e milhões de brasileiros aí com problemas de sobrevivência. Mas nós temos adicionado a isso uma crise política desnecessária, crise política grande, que atingiu pontos muito graves. Espero que agora venha retroceder um pouco, mas atingiu pontos muito graves, ainda são graves os problemas, que está causando falta de credibilidade do brasileiro, de uma maneira geral, em tudo, inclusive começa pela própria questão da saúde, que vocês devem estar acompanhando esse negócio de troca de número, troca de metodologia e não troca, que ninguém sabe mais em quem confiar em termos de estatística sanitária. Temos, enfim, o problema geral pelas iniciativas do presidente Bolsonaro e sua equipe. Vocês devem ter mais do que eu contatos com o exterior, mas em função das nossas funções nós temos um contato constante com o exterior, e a imagem do Brasil está muito ruim, as expectativas dos investidores não é boa em relação ao Brasil, porque eles também têm medo agora de uma crise institucional, que eu espero que não aconteça. Então, e isso, evidentemente, se reflete dentro do Senado. Essa é a sua pergunta. Infelizmente, eu não pude ser mais otimista na minha resposta. Boa tarde, senador. Bem, como economista aqui, eu vou fazer perguntas sobre saneamento, SMP, mas eu queria estressar um pouco mais esse ponto que o senhor levantou, né? A gente tem falado com muitos políticos, né? Por exemplo, até amanhã a gente vai falar com o Arthur Lira, que é do Centrão, né? Para tentar justamente mapear esse novo momento do governo Bolsonaro e a relação com o Congresso. Mas o senhor desenhou aí uma situação já bastante preocupante. A dúvida que é o seguinte, até o Fernando Henrique, né, o ex-presidente Fernando Henrique, já tem se demonstrado muito claramente a respeito se não de uma saída, pelo menos de alguma solução que envolva talvez a saída do presidente, né, nesse sentido. Existe clima aí, eu tenho que perguntar isso, não tem como fugir disso, existe clima no Senado para uma eventual criminalização de responsabilidade, seja por conta da questão da omissão dos dados da Covid, ou coisa do tipo? Tem alguma coisa nesse sentido, senador? Não. Eu não acredito em... Você está falando a palavra que você quer dizer, mas não sei por que deve ser... Ficou com medo de dizer impeachment, não. Não há hipótese de... Eu tomo cuidado de falar a palavra impeachment porque ela ganha vida própria no Brasil, né? Você começa a falar, de repente todo mundo começa a falar essa palavra. Então, talvez sei lá, né? A possibilidade de impeachment agora,
porque, como eu disse, é péssimo para o país e existe essa consciência na Câmara de que, com todas essas crises que eu acabei de descrever, termos uma crise política, aí sim, paralisante. Eu, infelizmente, já vivi 2 impeachments. O impeachment é um processo longo, não é um processo curto, paralisante. O país para nesse meio termo. Se vocês lembrarem do impeachment da Dilma, o Temer ficou, se não me engano, 6 meses ou 3 meses como presidente provisório. Os ministros eram provisórios. Não se podia traçar uma política econômica, por exemplo, sequer de médio prazo. E vai paralisar o país. Nós não podemos, hoje, correr esse risco. Agora, o presidente Bolsonaro e sua equipe de ministros, às vezes, têm chegado ali no limite ou quase passado do limite. Ataque às instituições, principalmente ao Supremo, ameaça de não obedecer ao Supremo. Se um dia ele chegar a isso, aí vai se tornar inevitável, o que eu não acredito isso agora, que isso venha acontecer. Então, do ponto de vista do clima, hoje, eu não vejo nenhum clima para impeachment, para ser bem objetivo. Senador, muito boa tarde. Estamos honrados aqui com a sua presença. Ontem, numa reunião ministerial mais alinhada com a expectativa da sociedade, né, do que a última que a gente teve o prazer de ver, que foi gravada, né? Acho que ontem uma reunião mais equilibrada ali. O ministro Paulo Guedes, ele acenou com a possibilidade de estender por mais 2 meses o auxílio emergencial e, quiçá, a criação de um programa de renda mínima. Eu queria entender aí da parte do Senado a tramitação para esses mais 2 meses, se é algo que já está em discussão, e quais são os debates com relação a uma renda mínima que existem, se é que eles existem, e qual a sua opinião? Bom, a discussão sobre a renda mínima existe há muito tempo dentro do Senado, desde do Suplicy. O Suplicy, não sei se vocês lembram dele, o senador Eduardo Suplicy, que é de São Paulo, acho que hoje ele é vereador, se não me engano, mas era um homem que tinha até que a gente chamava de um samba de uma nota só, que era a questão da renda mínima. Mas eu diria que essa crise sanitária trouxe à tona um problema muito grave que nós conhecíamos, mas não vivíamos tão intensamente, que é a imensa desigualdade social e a qualidade de vida das populações mais vulneráveis no Brasil. Isso ficou muito à tona agora, muito explícito, muito visível. O que dá, o que esse tipo de discussão volta novamente. Então, essa discussão está havendo. Não tem nenhum... O projeto já tem, inclusive, mas não está na iminência de ser votado. Eu acho que alguma coisa evidente que renda mínima do jeito que foi proposto pelo Suplicy, eu acho que nós não temos nenhuma margem fiscal para trabalhar em cima disso. Mas alguma coisa parecida nós vamos ter que discutir. Agora, na saída da crise, alguma coisa em relação a essa desigualdade, que a desigualdade não é só econômica, a desigualdade na educação, a desigualdade na habitação, a desigualdade na saúde. Hoje, vocês devem estar acompanhando, quem está morrendo no Brasil são raríssimas as pessoas de classe média, alta, que estão morrendo hoje. Logo no início, sim, mas hoje não. Hoje, quem está morrendo ainda são pessoas de baixo poder aquisitivo e que vivem em condições lamentáveis, e que o André tinha falado aí que tem muito a ver com saneamento. Mas, enfim, alguma medida e uma discussão sobre isso, com certeza vai aparecer pós-pandemia. Consegui aqui. Você sabe, senador, o senhor estava comentando do Eduardo Suplicy, que o Rafael perguntou. O Rafael não conta, mas o Rafael, quando estudou, teve aula com o senador Eduardo Suplicy, hoje vereador, e aproveitando um pouco o que o senhor falou... Eu também. Ah, você também?
Eu fui o primeiro aluno. De que ano você é? Da Fundação Getúlio Vargas? Da FGV? Olha, eu tive aula com o Suplicy no colégio. Eu estudava no Objetivo da Paulista e ele dava aula lá. Tá, eu fui a primeira turma quando ele voltou de Michigan. Ele foi fazer uma pós-graduação em Michigan, assim que se formou, e voltou para ser professor da EASP naquele tempo, eu nem sei se chama ainda Escola de Administração de Empresas de São Paulo, e eu fui a primeira turma que ele foi professor. Temos esse privilégio. Então, temos aqui dois ex-alunos do senador Eduardo Suplicy, um muito honroso, que é o senador Tasso Gereissati, e outro que é o Rafael Giovani, nosso companheiro aqui, menos honroso, mas muito amável de todos. Mas, senador, eu queria continuar na minha pergunta. Se você viu que o André Perfeito fugiu da palavra impeachment, mas ele começou dizendo que ia perguntar para o senhor do marco legal do saneamento básico e fugiu para o impeachment. Ele queria mesmo era saber do impeachment. Mas, brincadeiras à parte, acho que é muito bom o senhor falar, porque para o país realmente é um trauma, um processo de impedimento de um presidente. Então, ver que o clima está tão distante de um processo de impedimento, pelas pessoas que nós conversamos no Senado, o senhor reiterando, e as pessoas da Câmara, é muito positivo. E aí vai um dado, né? Acho que a Bolsa, que representa o índice Bovespa, ele caiu muito desde o começo da crise, quase 50%, né? De 116 para 60 mil pontos, e agora já está em 95. E o dólar, que chegou a bater lá a casa de R$6, agora está perto de 4,90 e poucos e tal. O André disse que isso acontece para atrapalhar a vida de economista que fica prevendo preço do câmbio, preço dos juros. Mas isso reflete muito o momento político, que é o que o senhor falou, parece que as coisas se acalmaram um pouco. E dito isso, como que o senhor vê as manifestações? Né? Nesse domingo teve manifestações, há um pouco tempo atrás tiveram outras manifestações. Quer dizer, esse é um fator que não tem diminuído tanto e até surpreendente no meio de uma pandemia. Como que o senhor enxerga isso? Bom, as manifestações tiveram várias fases, a meu ver. A primeira fase, que foi a mais perigosa e grave, foi aquelas manifestações em que o presidente Bolsonaro compareceu, em que se atacava faixas atacando o Supremo, faixas pedindo o fechamento do Congresso, faixas, enfim, pedindo o regime militar. E o presidente meio que, estando naquele meio, dando aval àquelas faixas e àquelas manifestações. Isso foram manifestações que preocuparam a todos nós, porque, evidentemente, que essas manifestações não eram tão espontâneas, e tinha uma grande pergunta no ar. Quem são esses caras? Porque esses caras a gente não vê no dia a dia. Você não senta no restaurante e tem um cara do teu lado pedindo a volta do regime militar. Não é normal. Então, quem são esses caras, quem está financiando esses caras e quem está promovendo? Essa era a pergunta. O que preocupava. Evidentemente, isso veio no crescendo. No entanto, eu acho que no momento que, não sei se vocês estão em São Paulo, mas que aí em São Paulo e em Brasília começaram a acontecer manifestações do outro lado também, esse controle absoluto das ruas foi perdido. E parece que isso deu uma refreada nesses instintos golpistas, vamos dizer, deste pessoal, porque começou a ver que tinha outro lado. Não era uma coisa que ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, como se viu historicamente em algumas partes do mundo. Isso tem uma característica muito parecida com o nascimento lá do fascismo na Itália. Esses movimentos que parecem pequenos e em cima de reações vão crescendo, crescendo e tomam corpo. Agora, as de hoje já começam a entrar num clima normal, faz parte. E ela também é insuflada porque o efeito televisão, o efeito internet é multiplicador, a gente sabe disso, até para o mal,
também e para o bem. Ela é multiplicadora. Como começar a ver várias manifestações no mundo inteiro, pelo que aconteceu nos Estados Unidos, manifestações antirracistas, etc., isso também incentivou a que continuassem manifestações aqui. E se você acompanha, elas já estão meio nesse tom também de racismo, antirracista, etc. Então, deste lado, aparentemente, a coisa melhorou. Bem, continuando aqui na política, antes de a gente depois entrar de novo na parte econômica, está tendo algumas discussões, eu tenho falado com alguns deputados e senadores a respeito de uma possível adiação das eleições de outubro, ainda esse ano, né? Todo mundo fala do novembro, dezembro. Encaminhou isso mais alguma coisa, senador? Tem alguma coisa na pedra? Estão, enfim, discutindo isso mais novamente? Tem, evidentemente que tem. Eu acho que até o fim desse mês o presidente do eleitoral deve dar uma definição, e eu acho que quem vai dar a palavra final são os epidemiologistas. Quer dizer, tem condições ou não de se fazer as eleições na data marcada. O que tem um consenso, eu acho, não só da maioria dos políticos, quanto do Tribunal Eleitoral, é que prorrogação de mandato não. Então, eu diria que dentro é possível, pelo andar da carruagem, se não houver uma melhora muito grande, que haja um adiamento, mas eu colocaria que a tendência é que a data limite seria início de dezembro. Senador, a gente vem acompanhando o presidente Jair Bolsonaro desde o início da pandemia, minimizando os impactos dela, né? Criando uma politização de um tema que o governo federal deve comandar e não ser de um lado ou de outro, antagonizando com os governadores, inclusive João Dória do seu partido ali virou um inimigo público do governo Bolsonaro, e por fim agora eles primeiro criaram uma contabilidade criativa para os números da Covid, agora voltaram atrás, e a minha pergunta para o senhor é como é que fica o investidor estrangeiro? Acho que o senador... Como é que fica, senador? O senhor está me ouvindo, senador? Como é que fica a visão do Brasil para o investidor estrangeiro, né? Para as comunidades estrangeiras, e como que o Senado pode apoiar numa situação como essa? Vou dar um exemplo, né? As grandes mídias, por exemplo, elas criaram um fórum de controle dos números do Covid, né? De certa forma, em algum momento, você não acha que o Senado deve assumir uma postura mais proativa diante desse desgoverno que o governo Jair Bolsonaro vem tendo na condução do Covid? Na verdade, nós estamos numa situação política e econômica bastante complicada. Evidentemente que essa que você chamou de contabilidade criativa em torno dos números da Covid-19, isso que já trazia embutido a falta de credibilidade das principais autoridades sanitárias do país, isso tirou praticamente 90% da credibilidade aqui interna dos brasileiros, que não sabem mais em quem acreditar. Do ponto de vista externo, eu tenho um jovem amigo meu que está fazendo um estágio, que vocês devem conhecer, na Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, que hoje é quem produz os principais relatórios sobre a pandemia global. Ela hoje é uma fonte de informações e de dados sobre a pandemia no mundo inteiro de referência. E ele me disse que lá o Brasil virou piada, lá na Johns Hopkins, no meio que ele está. Não é questão de credibilidade, mas o Brasil virou piada. Se você junta isso, aí vocês conhecem melhor do que eu, junto aos investidores, a questão da Mata Atlântica, do desmatamento da floresta amazônica, meio ambiente, risco de ruptura institucional, crise política,
Evidentemente que nós temos. Eu acho que na minha vida, talvez ainda na época do golpe militar, no seu auge, o Brasil tenha tido uma imagem tão ruim quanto a que tem hoje no exterior. E aí vocês, economistas, vão ter que se virar para recuperar, nós políticos também, para recuperar essa imagem. Agora, para ser sincero e falando claro, eu nunca convivi com um governo tão despreparado na minha vida. É o governo mais despreparado. Na verdade, vocês aí que são empresários, se eu tivesse um bar na esquina, eu não dava para o Bolsonaro dirigir. Eu não tenho a menor... Ele não tem noção do que é a cadeira de presidente da República, das consequências do que um presidente da República diz, do papel que o presidente da República tem que desempenhar, a sua relação com os outros poderes, ele não tem noção de nenhuma dessas coisas. E isso está aparecendo, as pessoas estão vendo, não são nós brasileiros. Todo mundo está vendo e começando, acho que até o Trump já está percebendo isso. E, infelizmente, como nós falamos anteriormente, não podemos, numa situação como essa, falar em impeachment. Então, é trincar os dentes e levar adiante. Senador, acho que o comentários aí super fortes sobre a transição do governo, acho importante a gente colocar. De fato, a visão do Brasil para o exterior foi muito modificada no governo Bolsonaro, né, que é um governo que foi eleito legitimamente por quase 50 milhões de eleitores, 50 e poucos milhões de eleitores, e ele veio com uma bandeira muito forte, que era a bandeira da corrupção. De fato, todo o resto que o senhor falou, me parece, o governo não estava preparado para colocar em prática alguns planos que eles venderam na campanha, nas eleições, e não se governa sem fazer política, né? E fazer política não deve ser confundido com fazer práticas que não sejam lícitas, né? Acho que isso andou muito perto, mas isso não faz o menor sentido, né? Fazer política é conversar com os diversos poderes, e acho que talvez falte um pouco isso para o governo. Mas num governo que, teoricamente, é eleito com uma boa vontade, né? Qual boa vontade? Usando uma frase do governo Bolsonaro, de mudar tudo isso que está aí. Vamos imaginar que isso seria a corrupção, que foi vontade da população banir de outros governos e tal. Como é que o senhor acha que o governo Bolsonaro consegue sair dessa armadilha agora? Como ele consegue respeitar pelo que ele foi eleito, mas conseguir governar de uma forma que seja adequada com todos os poderes? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque, como eu disse, eu acho o presidente, ele próprio, muito despreparado para ser presidente da República. Algum de vocês já teve Covid-19? Aí, nós não. O André Perfeito, que é fortinho, se você tivesse Covid-19, você se trataria com o general... Como é o nome dele? De jeito nenhum, mas eu já entendi a pergunta, não tem maior cabimento. Quem aí teria a coragem de se tratar com ele? Não entende o que está acontecendo. Agora, isso é dele. Ele vai ter que mudar a mentalidade, vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que ter uma noção de mundo. Isso está dentro da cabeça dele, não é só... isso está nele. Como, a princípio, houve uma enorme boa vontade, porque veio junto com Paulo Guedes, que veio falando numa política econômica que se contrapusesse ao Guido Mantega, ao governo do PT, e que finalmente é uma política liberal, isso ganhou uma simpatia enorme, principalmente no meio empresarial, no mercado também, ganhou uma simpatia muito grande, de muitas pessoas que são liberais mundo afora. Mas o Jair Bolsonaro, eu acompanhei ele não de perto, nunca fui amigo dele, nem inimigo, não tinha muito contato, mas acompanhava, porque vivia no Congresso, nunca foi um liberal. Ele é um homem extremamente conservador, nacionalista, tem uma visão nacionalista, conservadora, que é a visão muito própria da formação do militar também. Sendo que, fora essa formação,
que é um pouco, aí só tem eu aqui que tem cabelo branco, mas é um pouco a economia do ministro do Geisel, aquela visão nacionalista do Geisel, sendo que feita por um homem que não tem a estatura para levar e entender como é que funciona a economia, o que significa com o relacionamento dele com a economia, a coordenação do time como um todo, que tem que jogar todos na mesma direção. Enfim, causou essa confusão toda. Estou falando isso tudo para dizer que eu tenho pouca esperança de mudar o Bolsonaro daqui para lá. Eu acho que o Congresso tem que fazer o seu papel. Tenho uma enorme esperança e expectativa que o ministro Paulo Guedes, até agora, ainda não apresentou, mas apresente ao Congresso Nacional um plano, um projeto, qual é o que é que nós vamos fazer para retomar a economia, emprego, atividade econômica pós-pandemia. Qual é o nosso plano? Nós vamos privilegiar isso, vamos mandar tais medidas, tais projetos, pedimos a cooperação, vamos trabalhar junto em outro projeto e estamos a zero. Estamos a zero. Então, eu estou aqui torcendo, eu rezo todo dia para que o Paulo Guedes apareça com um plano e assuma isso aí, para a coisa não virar uma terra de ninguém. Senador, a gente tem aqui uma pergunta do público e um comentário, parece que foi feito pelo que o senhor falou, o comentário do Fernando, que o Paulo Guedes parece ser a locomotiva certa no trilho errado. Então, esse foi um comentário de um dos nossos clientes, companheiros que estão acompanhando. E tem uma outra pergunta. A gente teve um evento aí na última semana que chamou muita atenção das mídias sociais, que foi uma conversa na Globo News entre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro Ciro Gomes e também a ex-ministra Marina Silva, onde o Ciro Gomes, enfim, pediu desculpa lá do jeito do Ciro Gomes, a forma como discordou do presidente Fernando Henrique em alguns eventos. E a pergunta vem nesse sentido. Aqui o nosso internauta pergunta o que o senhor acha do plano de governo que o Ciro Gomes propõe aí, alardeia por aí, e brinca que o senhor vai à inauguração do livro dele, ao lançamento do livro dele. Eu não tenho nem... o Ciro é meu amigo, tenho uma relação boa com ele, gosto muito dele. Agora, eu tenho uma diferença grande ele em relação às suas ideias sobre política econômica. Se eu pudesse sair de casa, eu iria no lançamento do livro dele, não tem problema nenhum. Agora, a linha política e a linha econômica que ele acredita hoje, que ele está apegado, é muito diferente, da linha econômica, é muito diferente da linha que eu penso e que eu entendo como o melhor para o Brasil nesse momento. Mas eu espero e luto para não ter problema pessoal com ninguém, muito menos com o Ciro, que eu conheço há tantos e tantos anos. Já que a gente está aqui já no mundo da economia, até para falar, o senhor falou que tem um amigo na John Hopkins, né? A gente chamou esses dias para conversar a Mônica De Bolle, que é uma economista bastante famosa, que ela de lá, e ela também passou essa impressão sobre o Brasil, que não vou dizer que virou piada, é triste a gente falar para a gente, né? Mas está com uma moral lá embaixo, o país, sem dúvida nenhuma. Mas a gente entra nos assuntos econômicos propriamente. O senhor colocou para a gente que falta, né, projeto vindo do próprio governo federal para ser assuntado, discutido, né? Mas o senhor tem um projeto que está sendo escrito com uma proximidade forte, né, com o Ministério da Economia, que é o marco regulatório do saneamento básico. Isso daí é um tema que para nós no mercado interessa muito, não por vários motivos, mas para o Brasil, de forma geral, interessa, é óbvio, né? A gente está falando de infraestrutura básica, assim, a capacidade das pessoas darem uma descarga, beber uma água. Como está esse assunto, senador? Já foi avançado? Está em que pé, mais ou menos, a discussão do marco legal do saneamento básico? Eu espero ter uma boa notícia, está bem perto. Acredito que nós possamos ler o relatório na semana que vem no Senado. Não sei se nós vamos ter condição para votar já na semana que vem, mas se nós tivermos condição, que eu espero, de ler o relatório semana que vem,
Na outra semana, nós já podemos estar votando o projeto do marco do saneamento básico, marco regulatório do saneamento básico. Então, está bem pertinho de chegar ao fim, espero. E engatando uma pergunta na outra, eu conheço, eu sou muito amigo do Felipe Salto, que é da Instituição Fiscal Independente, né? E ele até mandou uma pergunta aí para justamente pensar essa questão fiscal no Brasil, né? O Paulo Guedes, ele está tentando fazer uma política, isso não é pergunta do Felipe, não, é uma pergunta minha. O Felipe mandou um abraço para o senhor, estou aproveitando aqui para já falar todas as questões econômicas propriamente, né? Existe um esforço muito grande do Paulo Guedes em tentar evitar gastar muito para não dar muito problema fiscal lá na frente. Qual o sentimento do senhor a respeito disso? Não seria o momento, de repente, de gastar mais? Economista, e não é uma proposta heterodoxa, nem do, vamos dizer assim, do Ciro, né? Você tem economistas como Armínio Fraga falando isso, né? Economistas mais liberais falando, a hora de gastar agora. Você acha que eles vão ter que fazer um cheque maior ainda do governo? Como você está vendo essa parte fiscal e a ajuda do governo propriamente? Eu fui um grande defensor e continuo sendo de quando começou a pandemia, esquece ajuste fiscal e vamos gastar o que for necessário, nós temos que salvar vidas. O momento é extraordinário, vidas a gente não recupera, e assim fomos e lutamos por isso, pressionamos por isso. Mas eu acho que está chegando a hora da gente começar a olhar para o problema fiscal de amanhã. Nós já estamos há algum tempo nesta fase e, evidentemente, que toda aquela consciência de que nós vivíamos uma crise fiscal grave se amainou. Isso está meio esquecido nas mentes e coração do Congresso também. E ainda existe no intuito de salvar, de melhorar a situação, muita ânsia de gastar mais. Eu acho que algumas coisas estão superadas na maioria dos estados em termos fiscal de gasto, porque nós temos, pelo menos onde eu acompanho mais de perto, mas mesmo aí em São Paulo eu acompanho algumas coisas, aquele problema gigantesco de respiradores já não é um problema tão grande. Aqui no Ceará nós já temos a quantidade de respiradores suficiente. A máscara já não é um problema tão grande. Hoje você tem máscara para todo gosto, já todo mundo fazendo máscara tem a cor do Corinthians, máscara com a menina dançando, tem de tudo. A questão também de transferência para os estados está resolvida com aquele projeto que nós votamos, que eu acho que para a saúde, não para a recuperação fiscal dos estados, mas para a saúde, se nós não agravarmos a crise, também está relativamente equacionada, e está na hora da gente começar e olhar e dizer, ei, pessoal, não é liberou geral. Está na hora da gente começar a filtrar muito bem aquilo que é gasto, limitar aquilo que é gasto e pensar e ver quais são as consequências que nós vamos ter para frente e que aí nós vamos ter que gastar, provavelmente, ainda com a economia, não mais com a saúde. Como, o quê? E aí que eu falei, estou sentindo falta desse plano do Guedes. Senador, a gente teve aqui em São Paulo a eleição do João Dória, né, governador João Dória, com um discurso ideológico, né, anti-esquerda, anticomunismo, o que se distancia e se afasta um pouco da história do PSDB, que é um partido pragmático. Basicamente é um partido pragmático, porém, por incrível que pareça, hoje os eleitores do Bolsonaro colocam o PSDB num espectro de esquerda do campo político, né? Então, você tem o João Dória anti-esquerda, você tem uma situação que coloca o PSDB na esquerda, e a minha pergunta, eu sei que a gente está muito longe da eleição de 2022, mas, na minha opinião, a eleição de 2022 ela vai atender a expectativa de quem tiver um projeto para o Brasil. Não um grande líder, não um grande nome,
Você tem algumas mobilizações já, como, por exemplo, o pessoal das Janelas pela Democracia, que é o PDT, PSB, Rede, etc. O PSDB, ele já está discutindo um eventual programa para o Brasil, esse debate ele existe, e quem são hoje as pessoas que eventualmente trariam esse aspecto de renovação para o PSDB, para uma nova jornada política que tem pela frente a partir de 2022? Olha, infelizmente, esse pessoal que está no poder hoje, boa parte deles, tem uma visão tão distorcida de história e de regimes políticos que tem gente que me acha ali quase comunista. O Fernando Henrique, por exemplo, é tido, por muitos deles, é declarado como um perigoso comunista. Gente que você conhece aí, com certeza, na área da economia, o Pécio Arida, o Pedro Malan, André Lara Rezende, enfim, tantos outros aí são Armínio. Armínio, então, não vive em Moscou porque não deixaram. Então, é uma coisa completamente surreal o que acontece. Mas a nossa linha, na economia, tem muita semelhança com a linha liberal. Na economia, muita semelhança. Tem muitos pontos em comuns que não preciso nem descrever. Foi a política do Pedro Malan nesses últimos 8 anos e que fez todo o programa de privatização e realmente levou o país para um capitalismo mais moderno, sem aquele capitalismo de Estado que nós vivíamos, mas com atenção e com limites em função não só das circunstâncias, das variações da economia, mas das diferenças que existem entre o Brasil, a desigualdade social entre as diferenças que existem no Brasil e a Alemanha, por exemplo, ou a Inglaterra ou Suíça. Nós não somos nada disso. Então, nós temos que ter um programa que o presidente Fernando Henrique, a própria Bolsa Família é de origem do presidente Fernando Henrique, a nossa saudosa dona Ruth, esposa do presidente Fernando Henrique, fez um dos maiores programas sociais do Brasil. E nós temos essa visão. Mas quem insuflou muito isso também é o Paulo Guedes. Como o Paulo Guedes tem uma pinimba pessoal que vem lá de trás da PUC, entre ele e o Edmar Baixa, que vocês economistas devem conhecer, um tremendo economista brasileiro, e a turma que ele chama a turma da PUC, do Rio, ele tem uma pinimba, ele resolveu transmitir essa pinimba para a política nacional. Essa briga interna que eles tinham lá há não sei quantos anos atrás, para a política nacional. E nos colocou nesse campo. Mas, com certeza, nós não estamos no campo deles. É porque a palavra centro ficou muito mal entendida. Mas é exatamente isso que significava a visão nossa, que era a social-democracia adaptada aos tempos. A social-democracia, como ela foi fundada, ela hoje tem uma nova linguagem, uma nova visão. Mas se você lembrar, quando o nosso partido, você não lembra, mas só fazer um pouco de história, quando o nosso partido foi fundado, você tinha o Franco Montoro, que vinha do Partido Democrata Cristão, que era um partido de direita, não de extrema direita, é um partido de direita. E você tinha uma linha do próprio Fernando Henrique, do José Serra, que tinha uma inspiração na social-democracia alemã. Então, ele sempre teve esse espectro. Mas, quanto aos quadros do PMDB, você tem o próprio governador Dória, que só o fato de ser governador de São Paulo já o torna um presidenciável e não deixa de ser uma inovação. E temos um que eu admiro muito e acho que é a grande revelação da política brasileira, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que eu não sei se vocês já tiveram, se não escutarem, sugiro, porque talvez... Acho que a gente tem agenda com ele, senador. Acho que nas próximas semanas ele vai estar aqui mesmo. A gente vai trazer ele para conversar aqui com a gente mesmo já. Talvez seja a nova liderança de nova geração, tem muitos, evidente, que podem ser candidatos, mas de nova geração, de renovação, como você está pedindo.
A renovação não é só de idade, é da cabeça, ele é a grande revelação. Senador, eu queria seguir um pouco nessa linha. Primeiro, uma pergunta, eu tenho duas, mas vou fazer por partes. Primeira pergunta direta. Como refletir tudo isso que o senhor falou, que mostra uma ponderação muito grande em voto, né? A última eleição, o presidente Jair Bolsonaro, com outro discurso, teve 57 milhões de votos. Como o PSDB imagina refletir esse discurso agora em voto para as próximas eleições? Olha, minha experiência é a seguinte: cada eleição é um ano diferente. Cada eleição é uma eleição. O humor da população daqui a 3 anos não será exatamente o humor que ela está hoje, nem que ela esteve em 2018. As coisas que estão acontecendo no Brasil, as circunstâncias que estão acontecendo no Brasil serão diferentes das de hoje. Provavelmente, espero, nós não vamos ter uma pandemia, vai ter uma grande decepção com este governo, como houve uma decepção com o governo Lula. Então, é muito difícil você apostar como é que vai se comportar o eleitorado em 2022. Eu acredito que, desta vez, a população vai querer equilíbrio e paz. Ela não vai querer mais... Ela está cansada de viver momentos turbulentos como o que tem vivido nos últimos anos. Então, o que, infelizmente, para o meu candidato, Geraldo Alckmin, foi uma desvantagem, aquele equilíbrio dele, aquela mansidão dele, pode ser, eu não estou falando no próprio Geraldo Alckmin, mas foi um grande candidato, pode ser uma vantagem contra os mais eloquentes, tipo o Bolsonaro, tipo o Lula ou qualquer outro nessa próxima eleição. Senador, a gente tem mais uma rodada de perguntas só. Sei que o senhor tem horário, então eu vou para a minha última pergunta aqui, senador. Eu estou fazendo um papel que parece que eu estou defendendo o governo Bolsonaro, mas é que assim como o senhor, que é vascaíno, e eu São Paulino, então já começa que nós somos otimistas por natureza pelos últimos anos. Então eu torço para que o governo Bolsonaro de fato dê certo. Afinal, ele comanda aí o avião, que eu sou passageiro. Tentamos aqui na Necton ser um dos atores promovendo esses debates. E falando um pouco desse otimismo, eu queria perguntar para o senhor sobre as reformas. O senhor falou sobre a reforma Marco do Saneamento. Queria que o senhor falasse reforma tributária. O senhor participa de algumas discussões. Como está? Qual é a expectativa? E se tem algum prazo? Então, a reforma tributária vai entrar na discussão, mas dificilmente ela, na meu ver, ela vai ser votada no próximo semestre, por várias razões. Eu acredito que ela só poderá ser discutido realmente a fundo no momento que nós estivermos no Senado trabalhando presencialmente, porque nós vamos precisar de muitas audiências públicas, muitas discussões, e teremos provavelmente também uma eleição municipal no meio desse segundo trimestre. Não sei se outubro, novembro ou dezembro, mas vamos ter uma eleição municipal. E tem que passar pela Câmara, e tem que passar pelo Senado, e volta para a Câmara, porque dificilmente vai haver um acordo entre Câmara e Senado, artigo a artigo da reforma, e ela é muito complicada. Então, entrar nas discussões, eu acredito que ela vai ser colocada novamente nas discussões, mas eu estou ajeitando aqui, porque caiu aqui, pelo que eu tenho ouvido do próprio Paulo Guedes, aquela reforma tributária que é do Bernardo Api, que vocês conhecem, que nós estávamos discutindo na Câmara, versus a do Senado, e estava preponderando a do Api, o próprio Paulo Guedes já tem declarado que vai ter uma outra proposta que ele vai mandar. E tem que ser, porque eu nunca vi também, é outro problema que eu tenho até solicitado do ministro, eu nunca vi reforma tributária, porque já participei de 2 discussões de mini-reformas que acabaram acontecendo, sem que o Executivo tenha um papel preponderante, a própria Receita Federal.
como ela é muito complicada e com a ausência na discussão do executivo, como aconteceu até agora, essa discussão só vai entrar para valer quando o executivo venha a público. Essa é a nossa proposta. Bem, eu não vou nem fazer pergunta, senador, que eu sei que está... Porque a gente está em casa, né? Mas a gente está tudo trabalhando, né? Eu sei que tem sessão do Senado aí, a sua assessoria já está falando para ir, né? Negócio. Só para falar, dia 15 agora a gente vai ter o governador do Rio Grande do Sul vai estar aqui com a gente, já está confirmada a nossa agenda, todo mundo entra aí. Só quero fazer uma pergunta que é meio chata, meio besta, mas eu acho que é importante agora. De 0 a 10, que nota você dá para o presidente Bolsonaro, hein? Desculpa colocar desse jeito, assim, tão direto. Não me faça responder. Sabia que não ia... Minha mãe sempre me ensinou que eu tinha que ser bem educado em todas as circunstâncias. Já respondeu, não precisa responder mais nada, já está respondido. Obedecer a minha mãe, por favor. Então tá bom. Obrigado, senador, pelo tempo do senhor. Tenho certeza que tem muito trabalho ainda para ser feito, marco regulatório, enfim, tem uma discussão ampla essa semana já. Tá bem? Mas obrigado da minha parte. É isso, Maluf, não tenho mais perguntas, não. Rafael, por favor. Senador, eu vou ser breve. Acabaram de entrar na Rede Globo, lá no Jardim Botânico, e tem um jornalista sendo feito refém por um cidadão gritando Globo lixo. Eu estou vendo aqui no Twitter. A gente tem uma postura muito bélica do presidente Bolsonaro, né? Dos filhos, incitando o eventual fechamento do Senado, do STF, do que eles puderem fechar, né? Você vê possibilidade para isso? E você acha que o Brasil tem instituições fortes para se proteger desses roupantes autoritários que o governo de vez em quando se manifesta? Pois é, eu falei que não via nenhuma possibilidade de impeachment nesse momento. E não é bom, eu não quero impeachment, não estou de acordo com o impeachment. Agora, por exemplo, quando o Bolsonaro uma vez disse, se vier uma ordem do Supremo tal, eu não vou obedecer e não vou acatar. Aí isso pode ocorrer. Eu não sei o que está acontecendo na Globo nesse momento, eu não estou sabendo, mas já que estamos encerrando, eu vou encerrar com 2 conselhos da minha mãe. Primeiro, foi não ser mal educado em circunstância nenhuma, e disse, meu filho, quando você entrar em política, se você entrou em política, não bota a família nisso, que não dá certo. Quer dizer, família, no meio de política, principalmente com essa turma, que é um desastre cada vez que eles falam, e parecem mais terroristas em determinadas circunstâncias do que o filho do presidente, é um desastre. É isso que eu disse numa resposta anterior, que, infelizmente, eu tenho pouca expectativa de uma mudança do Bolsonaro e da sua família. Espero estar errado. Senador, eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco. Acho que todas as pessoas que escutaram conseguiram tirar muito proveito desse bate-papo. Também ao André Perfeito, nosso economista-chefe, Rafael Giovanni, nosso diretor. E queria passar para o senhor, senador, para dar as suas considerações finais para a gente se despedir do nosso público. Nada, só agradecer, foi ótimo o papo, foi muito agradável, obrigado pelas perguntas e obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, senador, e a todos que nos assistiram. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.